Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira e ele vai fazer uma convocação daqui a tipo uma semana, tem data FIFA logo ali e ele não vai ter muito tempo para pensar no time. Por isso a gente vai pensar aqui antes dele, se ele quiser ajuda, a ajuda vai estar aqui no vídeo, né? De acordo com as ideias que ele tem do futebol. Então a gente vai abordar como que esse cara tem jogado nos últimos 5 anos da carreira dele para pensar em como ele deve armar uma seleção brasileira ideal, porque é tiro curto, ele vai arrumar uma seleção para jogar uma Copa daqui a 1 ano. Então a gente vai abordar as possibilidades nesse vídeo falando sobre tática sem tatiquês. Quando eu digo que ele é um amante do futebol brasileiro, eu vou além da ideia dele ser aquele cara que realmente ama os jogadores brasileiros, ama o talento brasileiro e chegou a fazer até o Alexandre Pato jogar bola, muita bola com ele, né? E recentemente a gente vê o Vinícius Júnior sendo o melhor do mundo muito na mão dele e muitos outros jogadores brasileiros como Kaká, que também foi o melhor do mundo na mão dele, muitos jogadores brasileiros sendo agraciados, né, por esse cara que olha pra eles com carinho. Mais do que isso, o Ancelotti é um amante do futebol, do DNA brasileiro. E esse DNA de futebol brasileiro é muito diferente do que a gente está imaginando aí de Garrincha, Pelé. Não é por aí, tá? O futebol brasileiro dos anos 90 pra cá é um futebol de força e transição. Queira você ou não, queira eu ou não também. É um futebol de força, de transição com caras de altíssimo poder de decisão. E sim, essa seleção brasileira conta com muito talento, embora você ouça esse blá 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 de essa geração é muito ruim, papapá. Mentira, tá? Tem o melhor jogador do mundo da última temporada e possivelmente o melhor jogador do mundo da temporada atual, por exemplo, que são brasileiros. Então, pra gente desmistificar um pouco de como esse cara joga, primeiro pra falar que esse cara não vai trazer um time de posse de bola, tá? O Real Madrid, campeão da Champions League, última, ainda não tem outro campeão, teve 51% de posse de bola em média, em embates ali mais equilibrados. No Campeonato Espanhol do mesmo ano, ele teve 58% em média, sendo o segundo, claro, um campeonato que tem menos equipes ali que disputam, mas tendo 6 ou 7 pontos percentuais a menos que o Barcelona de posse de bola. Não são times de posse de bola, e sim, são times de passe em profundidade, você olha aí o número, são times de passe longo, bolas longas, especialmente tendo o Vinícius Júnior para explorar a quantidade de passe em profundidade. Um outro fator que define esse time é o quanto ele joga de primeira, ou quanto ele joga a poucos toques. Para jogar nos campos aqui do futebol brasileiro, ele vai ter que escolher a dedo. Vai ser difícil, mas ele joga a poucos toques. São jogadores que jogam rápido e que têm força. E zagueiros que têm bola longa. Impressionante como ele não prioriza essa posição, como ele vive terminando a temporada capenga nos últimos todos os anos dele de Real Madrid, com o jogador da base, com o veterano, com o jogador improvisado. Por quê? Porque ele faz questão de caras que tenham muita qualidade na bola longa, jogando na defesa, tá bom? Então, vamos lá pro campo, tentar desmistificar isso aí. Se tu não deixou o like, tá vivendo errado, né? Deixa o like aí e hypa o conteúdo para que ele chegue no máximo número de pessoas possível e a gente possa desmistificar um pouquinho o que tem por trás desse grande personagem que vai enriquecer nosso debate por aqui. O último time que ele planejou, né, para essa temporada, que teve lesões ali, mas o que ele planejou para essa temporada foi isso aí, né? Era um time com Mbappé acabando de chegar, pensando num 4-4-2 ali, com Militão, Rudiger, Mendy, Carvajal e focando ali no meio de campo com capacidade de passe, mas também um meio de campo de muita força. Força de arrasto, poder de decisão e capacidade de jogar com poucos toques de bola, né? Pensando em como esse time progredia, né? Dessa forma como ele decidiu pensar, era muito na bola longa. Bola longa para quem? Bola longa para a zona onde tem Vini e muitas vezes o Mbappé, com o Bellingham chegando até para uma segunda bola junto com o Tchouaméni. Então, pensava-se muito na bola longa, sim, e muito pensando no poder de decisão de colocar a bola nessa zona que tinha o poder de decisão de Bellingham, Mbappé e Vini Júnior, principalmente
esses três caras, mas também com o poder de decisão do Rodrigo e do Carvajal, muitas vezes o próprio Valverde fazendo essa função, Valverde chegando muito na área, ele é um cara extremamente decisivo também, né? Só que esse time, quando progredia mais em construção e não em bola longa, apesar de ter esse núcleo duro de meio, ele tinha um problema de ocupação de espaço, especialmente do lado direito. O Rodrigo com o pé dominante direito, tendo do lado dele o Valverde, que é um cara que gosta de fazer essa diagonal para fora, porque tem muita força nesse avanço, o time ficava tendo que trazer o Valverde para um pouco fora das características dele. E aí, o Rodrigo foi preservando a posição de titular por muito tempo, muito por conta da lesão do Carvajal, que trouxe o Valverde para jogar na lateral muitas vezes. E acabou até a temporada como reserva do Arda Güler, mas em vários jogos também chegou a ser preterido pelo meu Brahim Dias. Por que meu? Porque eu adoro ele, acho um jogadoraço e realmente se não fosse no Real Madrid ele seria 10 de, sei lá, de muitos times do mundo. O Brahim Dias, por exemplo, fazia esse problema ser resolvido, porque fechava mais por dentro e conseguia gerar a partir dessa associação por dentro o espaço que o Valverde tanto gosta do outro lado. O lado esquerdo bem definido, com o Vini tomando conta daquele triângulo, e o lado direito precisando ali de um meia de pé trocado, um meia de característica de criação, mas de pé trocado, e não o Rodrigo, muito por conta da priorização necessária e merecida ao jogo do Valverde, tá? Mas o último time que foi campeão, né, o último time campeão de Champions, que foi na temporada anterior, foi planejado para jogar assim, com Mendy, Rüdiger, Militão e Carvajal. Você reparou que ele não faz questão de usar zagueiro canhoto? Pois é, no Real Madrid não. E isso tem um motivo. Além da lesão do Alaba, que não consegue jogar futebol, é claro que ele poderia ter contratado outros canhotos. Só que não faz tanto sentido, porque o time dele pauta-se muito na bola longa para o Vini Júnior, e o pé dominante direito acaba trazendo vantagem para essa dinâmica, tá? Então, é também por isso que ele não fazia questão de um pé esquerdo e, na verdade, gosta de ficar invertendo o lado dos zagueiros, tá? Os zagueiros deles costumam a ser polivalentes, jogar dos dois lados. E esse último time campeão não tinha o Mbappé, né? E como não tinha o Mbappé, ele mudava a posição de muitos desses caras. Ele se adapta muito bem às circunstâncias. E aí foi com o time com o Nacho, lembra que eu falei que o cara tinha muita dificuldade e, assim, não pensava muito nos zagueiros, muito mais a dinâmica de bola longa e muito menos a capacidade de defender ou qualquer outra coisa? Pois é, ele criou esse núcleo duro que tinha na época o Toni Kroos, saudade, né? Que saudade de ver esse cara jogar. O Valverde com a 15, né? Porque o Kroos ainda jogava e o time fazia esse losango. Mas era um losango meio triângulo. Por quê? Porque o Bellingham muitas e muitas vezes era o centroavante, era o 9 ou falso 9 dessa equipe, que tinha força e passe nesse núcleo central, tinha poder de decisão na frente, com Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham e Valverde chegando muito, Valverde mais livre, Valverde sem ali atrapalhos na hora de progredir, muito por conta do posicionamento mais livre, mais avançado do Rodrigo, sem responsabilidade de construir com a presença ali do Bellingham e aquela dinâmica, né? E o Kroos no time, aquele time muito mais criador. Só que desse último time campeão até o penúltimo, também já tinha mudado uma galera, né? Então é um cara que se adapta mesmo, é um camaleão e se adapta bastante. Então era um time que tinha ali o Alaba e o Militão, o Vini Júnior com a 20, né? O Casemiro no time e o Modric do lado do Kroos. Esse foi o verdadeiro triângulo de meio, um triângulo histórico, começou com Zidane e realmente fez muito sucesso, né? Ele me leva a um ponto de partida, né? E assim, eu não falei do Benzema, né, cara? Porque, infelizmente, a seleção brasileira não tem ninguém parecido com o Benzema. É pra pensar ali em ser esse 9. Tem, talvez, o Pedro num próximo momento, mas agora a gente tá falando de tiro curto, próxima data FIFA. Não é o caso ainda pro Pedro, né? Então, o que a gente vai imaginar aqui desse time, tá? A gente vai imaginar que o ponto de partida dele vai passar por Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vini Júnior e Rafinha.
Pô, o Casemiro voltou bem, tá disponível, tá com saúde, é da confiança dele, participou do triângulo histórico ali do Real Madrid. É claro que ele vai usar o Casemiro, tá? O Magalhães se lesionou, então o Marquinhos deve jogar à esquerda, já que jogou assim por muitas e muitas temporadas. Pois é, olhando ali esse time, eu imagino que do lado esquerdo, como lateral esquerdo, vai ganhar muita força o Alex Sandro, muito porque essa dinâmica da lateral esquerda é um cara mais preso, é um cara muito mais preso, mais até experiente, porque o Vini Júnior é o cara mais adiantado do time, vai ser mais adiantado até do que o centroavante, é o cara mais adiantado do Real Madrid. Então, agora com o Mbappé isso muda um pouco, mas por muitos e muitos anos foi, inclusive quando o Benzema jogava junto com ele. Então, me parece muito claro que pode até demorar um pouquinho, mas o Alex Sandro vai ser o titular da lateral esquerda. O zagueiro pela direita, nesse primeiro momento, seria uma grande dúvida. E só penso em dois nomes, tá? Só penso em dois nomes, eles jogam no mesmo time, inclusive do Alex Sandro, que são Léo Ortiz e Danilo. Gente, você vai falar, pô, o Léo Ortiz não tem experiência internacional, ele não conhece o Léo Ortiz. Eu acho que ele vai estudar o Léo Ortiz, afinal de contas, ele estava na última convocação. Mas, gente, eu duvido que eles não vão conhecer, não vão entender e não vão observar o scout. Cara, nós estamos falando de um zagueiro que a bola longa dele é a melhor. Não tem nem parâmetro de comparação. Vamos comparar com o Éder Militão, que tem uma boa bola longa? O Éder Militão tem 59% de aproveitamento na bola longa e chega a dar, em média, 5 bolas longas por jogo, de acordo com a média da última temporada que ele teve ali saudável. O Léo Ortiz chegou a fazer, na temporada anterior, 70% de aproveitamento na bola longa, dando 6 bolas longas por jogo. Então, assim, é uma amostragem maior e um número muito maior. Não tem paralelo, tá? O único jogador que teria um paralelo com ele na bola longa seria o Thiago Silva, que eu acho que não é mais o caso em seleção brasileira. E assim, entre ele e o Danilo, eu imagino que ele esteja na frente, porque ele é titular e o Danilo reserva no mesmo time. Imagino até que vão fazer a dupla de zaga, né? Na lateral direita, vai parecer clubismo de quem achar, e aí paciência de quem acha. Eu imagino que o Wesley vai ganhar muita força, assim como o Wanderson. O Wanderson vem em baixa e o Wesley vem de 2 jogos ruins. O que isso vai influenciar nessa convocação? Não sei. Acho que estarão os dois na lista. O pessoal que fala do Caio Henrique na lateral esquerda, até eu também quero ver esse cara na seleção. Só que, gente, lembrando, ele vai fazer uma dinâmica pro Vini Júnior. E tá tudo bem, né? E o Alex Sandro, digamos assim, passa longe de ser um bagre, né? É um grandíssimo jogador. Na volância, eu já coloquei o Casemiro como uma das espinhas dorsais do time. Mas ele tem um outro ponto, um outro cara muito pronto, que é o André, tá? Os números de bola longa, de combate, de desarme do André são excepcionais. Os passes dele, a construção dele, os números dele na totalidade são superiores aos do Casemiro. Tá? Então, assim, imagino até que o Casemiro vai ser um ponto de partida, mas vai ter uma disputa de posição aberta. Uma coisa que o Carlo Ancelotti é meritocrático, não tem ninguém que não ache isso dele, tá? Mas o Rodrigo vai ter que repensar a opinião dele, talvez, né? Depois dos acontecimentos, digamos assim. E aí, gente, chega às duas posições mais difíceis, né, dele escolher. Pelo lado esquerdo, eu imagino que ele possa fazer do Gerson o Valverde dele. Um cara, pelo outro lado, um cara de muita força, um cara de ataque ao espaço, que vai ter arrasto pro time dele, que era o caso do Valverde para ele no Real Madrid. E do lado direito eu imagino o João Gomes, um cara de um poder de marcação que não tem paralelo, na verdade tem o André, mas não tem paralelo, um cara de muita intensidade, que é agressivo também e evoluiu demais na Premier League nos passes. Pode ser o Bruno Guimarães também, só que eu acho que o Bruno Guimarães tem uma característica menos móvel, assim como pode ser o Joelito no lugar do Gerson. Tá? Também pode ser. Só que eu não quis colocar entre parênteses porque o Gerson me parece perfeito para ser o Valverde dele, digamos assim. O Rafinha é uma obviedade, assim como o Vini Júnior. Rafinha pela direita. Ah, o Rodrigo vai ficar no banco? Vai sim. Vai ficar no banco. E é preciso ter caras desse tamanho também no banco. É preciso ter quem você colocar com capacidade de decisão para mexer no jogo. E tá tudo bem, gente. É um futebol que tem 5 alterações. Eu acho que o Rodrigo é muito bitolado com isso, pelo menos recentemente. E, cara, é o que é. Ele tá no Real Madrid, agora tá na seleção brasileira. Ele vai ter capacidade de decidir jogos, como teve possibilidade de decidir na última Copa. E ali, no comando do ataque, a grande incógnita da seleção é um espaço reservado pro Neymar,
para fazer o que fez o Bellingham. Vai ter força para fazer o que fez o Bellingham com ele? Pode ser. Vamos ver o que o Neymar vai aprontar. Ele tem muita técnica, muita qualidade. Ele vai poder fazer a ponta desse losango, fazendo Vini Júnior e Rafinha fecharem. Pô, mas e o Neymar? Não dá para contar com ele. O que ele vai fazer sem o Neymar? Pois é, sem o Neymar, eu imagino que ele vai trazer também um velho conhecido dele, um cara que jogou muito bem com ele, que é o Richarlison. Acho que faz todo sentido, tem coerência. O Richarlison teve bons momentos na temporada, mas o time dele muito mal também não trouxe muita vantagem a ele, e acho sim muito possível que ele tenha mais chance com o Carlo Ancelotti. Depois, no segundo momento, pode ter o Pedro, pode ter João Pedro, pode ter muita gente, pode ter o Rodrigo ali ocupando aquela 10, pode ter o Rodrigo na frente com o Vinícius para aproveitar o entrosamento, com o Rafinha ocupando a 10, pode ter muita coisa. A gente tá aqui, óbvio que especulando com alguma coerência. Cá entre nós, especulando com bastante coerência, né? E se você gostou desse vídeo, comenta. Se você tem um time diferente do meu, mas tá a fim de trocar ideia respeitosamente, comenta aí também, porque a gente vai ter honra e prazer em debater, tá? Convido vocês a se inscreverem no canal, deixem o like de vocês pra gente alcançar os 100 mil inscritos, tá bom? Muito obrigado e eu fui!